O livro escondido da identidade cósmica, o despertar para quem você sempre foi. Prólogo, o chamado das estrelas esquecidas. Desde o início dos tempos, há uma voz que ecoa silenciosamente através do universo. Uma canção antiga, feita de luz e memória, que viaja entre as galáxias e toca cada alma que um dia se esqueceu de quem é. Essa voz não vem de fora. Ela nasce dentro do coração, no ponto onde o humano e o divino se encontram. É o chamado das estrelas esquecidas. E você que agora lê ou ouve estas palavras, não está aqui por acaso. Há algo em você que reconhece este som, mesmo sem entender sua origem. Por toda a eternidade, a alma viaja por mundos e dimensões, vestindo rostos, nomes, histórias. Cada existência é uma página de um livro maior, o livro da consciência universal. Mas, ao mergulhar tão fundo na matéria, algo aconteceu. O esquecimento. A alma se perdeu no labirinto das identidades temporárias, acreditando ser apenas o personagem e não o autor. E foi nesse esquecimento que começou a maior busca de todas, a busca por si mesmo. O eu, humano, limitado pelas formas, tenta compreender a vastidão que sente dentro do peito. Ele olha o céu e sente uma saudade que não sabe nomear. É a saudade de casa, não de um lugar físico, mas de um estado de ser, o lar vibracional onde tudo é um. Essa saudade é o sussurro da lembrança. É o primeiro sinal do despertar. Toda alma desperta passa por esse momento de ruptura, quando a realidade comum começa a parecer insuficiente. As antigas certezas se desfazem, os desejos mudam, o tempo desacelera, nada mais parece preencher e o coração começa a perguntar: quem sou eu realmente? É o chamado. A lembrança pulsando sob as camadas de condicionamento, tentando emergir. Mas a resposta não virá da mente, porque a mente é feita de espelhos. Ela reflete, mas não cria. A resposta vem do silêncio, do espaço entre um pensamento e outro, do instante em que você apenas é. A mente busca provas, o coração sente a verdade. E a verdade é simples. Você é uma partícula viva do próprio universo, consciente de si, vivendo uma experiência humana temporária. A humanidade está no limiar de um novo despertar. As almas antigas estão ouvindo o chamado. Elas sentem o peso das guerras, da pressa, do medo. Não porque pertencem a isso, mas porque estão prontas para dissolver tudo isso em luz. O caos atual não é o fim, mas o nascimento. É a purificação do velho mundo, para que o novo possa emergir. Este livro é um mapa para esse retorno, não para te ensinar algo novo, mas para te ajudar a se lembrar. Porque o conhecimento que liberta não vem de fora. Ele desperta dentro de você quando as palavras certas tocam as cordas esquecidas da alma. A cada capítulo, você não apenas aprenderá, você lembrará. Lembrará do poder da consciência que cria, do amor que move, da unidade que sustenta tudo. Lembrará que o universo não está lá fora, mas dentro de cada célula sua, que cada átomo do seu corpo é feito da mesma luz das estrelas. A jornada da identidade cósmica começa quando você entende que nunca foi apenas um ser humano tentando encontrar Deus. Você é Deus, experimentando o ser humano. A vida é o espelho onde o infinito se reconhece em forma. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o pulsar da vida dentro do seu peito. Esse ritmo é o mesmo que vibra nas estrelas, o mesmo que pulsa nas galáxias. É o coração do universo batendo dentro de você. Este é o chamado. O som da lembrança que desperta. O começo de um novo capítulo da sua consciência. E quando você terminar esta jornada, não será alguém novo, será quem sempre foi. Capítulo 1. O véu do esquecimento. Antes de compreender quem você é preciso entender quem você não é.
O ser humano vive imerso em um teatro de ilusões, acreditando ser o personagem que interpreta. Desde o nascimento, você recebeu um nome, um corpo, uma história e um conjunto de crenças que moldaram o seu eu aparente. Mas por trás desse roteiro cotidiano, das rotinas, das opiniões e das memórias, existe algo muito mais vasto, silencioso e eterno. Esse algo é a sua essência cósmica. O problema é que, ao encarnar neste mundo, você precisou atravessar o véu do esquecimento. Um filtro energético tão denso que faz a alma esquecer temporariamente sua origem divina para poder jogar o jogo da vida humana. Esse véu é o que separa o visível do invisível, o finito do eterno, o personagem do Criador. Ele é o motivo pelo qual tantos se sentem desconectados, vazios, ansiosos, como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. É o chamado da alma tentando romper a névoa do esquecimento. O véu não é castigo, é proteção. Se lembrássemos de tudo de uma vez, das vidas, das dores, das perdas, dos aprendizados cósmicos, o peso seria insuportável. O esquecimento é uma forma de misericórdia, para que possamos redescobrir o amor passo a passo, através da experiência. Mas chega um momento em que o véu começa a rasgar. Isso acontece quando a alma sente que já viveu o bastante na ilusão da separação. Pequenas rachaduras surgem através de coincidências, sonhos vívidos, sincronicidades e uma sensação de que existe algo mais. É o universo batendo na porta do coração, pedindo para você lembrar. Lembrar que não é um ser limitado tentando alcançar o divino, mas sim o divino experimentando os limites. Quando o véu começa a se dissolver, tudo muda. As coisas que antes pareciam sólidas perdem o sentido, as identidades se desmancham e o mundo interior começa a gritar por autenticidade. É comum sentir medo nesse processo. O medo é o reflexo da mente perdendo o controle. Ela teme o desconhecido porque não consegue medir o infinito, mas o coração sabe. Ele reconhece a vibração da verdade. Ele sabe que o esquecimento é apenas o intervalo entre dois despertares. A identidade humana é uma máscara que o espírito veste para brincar de eu. Mas quando o espírito desperta dentro do personagem, ele começa a questionar as regras do jogo. O tempo, o sucesso, o sofrimento, o passado, tudo começa a parecer relativo, e de fato é. O véu cria a sensação de linearidade, mas a alma vive fora do tempo. Para ela, tudo já é. E a lembrança disso é o início da verdadeira liberdade. O despertar não acontece com ruído, mas com silêncio. Não é uma conquista, mas uma lembrança. A consciência desperta quando você começa a observar seus próprios pensamentos e percebe que não é eles. Você é o espaço onde eles acontecem. Você é o observador que nunca muda, mesmo quando tudo ao redor muda. É o mesmo você que existia quando era criança, que existirá quando for idoso e que continuará existindo mesmo após a última respiração. Romper o véu é morrer ainda vivo. É morrer para o personagem e nascer para o infinito. É o ponto onde o medo se transforma em reverência e o sofrimento se dissolve em compreensão, porque você entende, finalmente, que nada foi em vão. Cada dor foi uma chave, cada perda uma lembrança, cada silêncio um portal. Tudo o que parecia castigo era instrução. Tudo o que parecia escuridão era parte da luz que você mesmo projetou para se encontrar. O véu da ignorância humana foi tecido pela consciência para que o amor pudesse se redescobrir. O esquecimento é o palco onde o amor aprende a se reconhecer, e cada alma é uma nota única na sinfonia universal. Quando você começa a enxergar por trás do véu, percebe que a vida não é uma linha reta,
mas um círculo perfeito, onde o começo e o fim se tocam. E nesse toque você encontra a si mesmo. Agora, o que antes era busca se torna lembrança. O que antes era medo se transforma em entrega. E o que antes era véu se converte em portal. Porque o esquecimento nunca foi o oposto da lembrança, mas o caminho para ela. Você está lembrando, e, ao lembrar, o véu começa a se dissolver. Capítulo 2. A centelha original. Antes que o tempo existisse, antes que a matéria tomasse forma, havia apenas consciência, uma presença viva, infinita e silenciosa. Dessa presença surgiu um impulso, conhecer-se. E nesse movimento, o todo se dividiu em incontáveis faíscas de luz, cada uma carregando a essência do todo, mas também o dom da individualidade. Essas faíscas são as almas, são fragmentos da fonte, explorando o universo em busca da própria lembrança. Você é uma dessas centelhas, uma consciência que decidiu se esquecer para poder se reencontrar. Dentro de cada célula sua há um eco dessa origem, uma vibração que reconhece a eternidade mesmo em meio à limitação. É por isso que nenhum sucesso material, nenhum prazer, nenhum relacionamento é capaz de preencher completamente o vazio da alma. Porque você não busca algo que está fora, você busca aquilo que sempre foi. A centelha original é a semente divina que pulsa no coração de toda forma de vida. Ela é o Eu Sou que habita o ser humano, o sopro invisível que move o cosmos. Tudo o que existe é uma variação dessa mesma energia. A rocha, a estrela, o oceano e o pensamento. Todos são expressões diferentes da mesma consciência, vibrando em frequências distintas. Mas o esquecimento fez com que a humanidade acreditasse estar separada da fonte. A centelha, encoberta por camadas de crenças e condicionamentos, se identificou com a forma em vez da essência. Assim, o homem passou a buscar Deus no céu, quando ele sempre esteve dentro. Procurou o sentido da vida fora de si, quando o sentido é ser o próprio milagre. A ciência chama de energia aquilo que os antigos chamavam de espírito. A física quântica começa a tocar o mesmo mistério que os místicos conhecem há milênios. Tudo é vibração, e toda vibração responde à consciência que a observa. O universo não é um mecanismo frio e aleatório, é um organismo vivo, consciente e interligado, onde cada pensamento cria uma onda e cada emoção molda a realidade ao redor. A centelha divina dentro de você é o ponto de conexão com o todo. É como um portal silencioso entre o finito e o infinito. E quando você silencia a mente e volta sua atenção para o coração, pode senti-la. Ela pulsa, ela observa, ela é o eu que nunca dorme, mesmo quando o corpo descansa. É a testemunha eterna da experiência humana. Cada alma carrega uma frequência única, uma assinatura energética que vibra entre o amor e o medo, entre a expansão e a contração. A vida é a jornada dessa centelha, aprendendo a vibrar novamente no amor, porque o amor é a linguagem original da criação. Quando você ama, você se alinha com a fonte. Quando odeia, se afasta dela. O amor é o estado natural da alma desperta, não um sentimento passageiro, mas uma vibração contínua de reconhecimento da unidade. O despertar da centelha é o momento em que você percebe que não precisa mais se proteger do mundo, porque o mundo é você. É quando o medo começa a perder força, porque a consciência percebe que nunca houve nada a temer. É o retorno da alma ao seu trono interior, ao lugar onde ela lembra que é criadora e não vítima. E quando essa lembrança acontece, o universo responde. As coincidências aumentam, as sincronicidades se tornam guias, e a vida passa a se alinhar de forma quase mágica. Isso não é sorte, é coerência vibracional.
Quando a centelha desperta, a realidade se organiza para servir à sua expansão. O segredo é que a centelha nunca deixou de brilhar. Ela apenas se cobriu de camadas, medos, culpas, crenças, expectativas. E o processo espiritual não é acrescentar mais nada, mas remover o que não é seu. É um desaprender. É deixar cair as máscaras até que reste o brilho nu da consciência que apenas é. Essa é a lembrança que transforma tudo. Quando você reconhece sua origem, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho da criação. Você entende que o outro é outra versão de você mesmo, que a dor é um convite e que o tempo é apenas o ritmo com que Deus aprende a se amar em todas as formas possíveis. A centelha original nunca foi apagada. Ela apenas esperava o momento em que você ousasse olhar para dentro e dizer, eu sou. E é nesse instante que o universo inteiro se curva, em silêncio, diante de quem finalmente se lembrou. Capítulo 3. A mente cósmica e o sonho da separação. A criação nasceu de um pensamento. Antes que qualquer estrela brilhasse, antes que o tempo começasse a contar suas voltas, houve um impulso. O primeiro lampejo da consciência observando a si mesma. Esse olhar inicial é o que chamamos de mente cósmica. O oceano de inteligência que sustenta todas as realidades, o campo unificado, onde cada partícula, cada vida e cada emoção está conectada por fios invisíveis de propósito. E dentro desse oceano, você é uma gota que contém o todo. A mente cósmica não pensa como o ser humano. Ela sonha. Ela cria mundos não com esforço, mas com intenção. Tudo o que existe, das galáxias aos átomos, é o resultado de um sonho divino. E nesse sonho, você é tanto o sonhador quanto o sonho. O universo é a mente de Deus em movimento, e a realidade que você vive é apenas uma das infinitas expressões desse pensamento primordial. Mas algo aconteceu nesse vasto campo de consciência. A centelha decidiu se experimentar como indivíduo. Para isso, precisou se perceber separada da totalidade, e assim nasceu o sonho da separação. Foi nesse instante que surgiu o ego, a identidade que acredita ser um fragmento isolado do todo. A partir daí, o amor começou a ser confundido com carência, e o divino passou a ser buscado fora, quando sempre esteve dentro. A separação é uma ilusão necessária. Ela permite que a consciência descubra a si mesma por contraste. Como a luz, entende sua força apenas quando atravessa a escuridão. O sofrimento, portanto, não é castigo, mas ferramenta de lembrança. Ele existe para te mostrar onde você ainda acredita não ser inteiro. A mente humana é uma extensão da mente cósmica, mas vive como se estivesse desconectada. Ela cria pensamentos que giram como planetas em torno de um centro invisível, sem perceber que o centro é o coração. A cada pensamento, você molda o tecido da realidade. A cada emoção, altera a vibração do campo. O que você acredita ser verdade, o universo confirma. Não porque o universo tenha preferências, mas porque ele é um espelho perfeito da consciência que o observa. Quando você pensa, sou pequeno, a criação se curva e diz, sim, você é. Quando você diz, eu posso, as forças do universo reorganizam-se ao seu redor para que isso se torne real. A mente cósmica não distingue entre realidade e imaginação, entre desejo e medo. Ela apenas responde à vibração que você emite. Por isso, o despertar é um ato de responsabilidade. É perceber que cada pensamento é uma semente lançada no solo da eternidade. A separação termina quando você compreende que nunca esteve realmente sozinho. Cada pessoa que cruza seu caminho é uma projeção de você mesmo, refletindo uma parte da consciência que ainda busca equilíbrio. As relações humanas são laboratórios da alma, espelhos da mente cósmica em constante movimento. Ninguém entra na sua vida por acaso.
Tudo é orquestrado pela inteligência universal para conduzir você de volta ao centro. Há um momento em que o buscador se cansa de buscar. Nesse instante, algo se inverte. A mente, que antes corria atrás de respostas, começa a silenciar, e no silêncio, a mente cósmica se revela. Ela não fala com palavras, mas com sinais, com intuições, com uma certeza serena que nasce do coração. É quando você percebe que o universo não é algo a ser compreendido, mas lembrado. O sonho da separação começou com um pensamento: e se eu fosse algo diferente? E terminará com outro: eu sempre fui tudo o que existe. O despertar não é o fim do sonho, é a lucidez dentro dele. É quando você percebe que pode criar conscientemente, que não há fronteira entre o que está dentro e o que está fora, porque ambos são expressões da mesma mente divina. A mente cósmica está viva em você. Quando você ama, ela floresce. Quando você perdoa, ela se expande. Quando você silencia, ela fala. O universo inteiro é uma conversa entre você e Deus. E Deus, aqui, é a consciência infinita sonhando com todas as formas possíveis de amor. E agora que você lembra disso, a separação começa a se dissolver. O sonho continua, mas o sonhador desperta. E o que antes era medo, torna-se criação. O que antes era solidão, torna-se comunhão. Porque a mente cósmica nunca te esqueceu. Ela apenas esperava que você se lembrasse que sempre foi ela. Capítulo 4. O coração como portal entre mundos. Há um espaço dentro de você onde o tempo não existe, onde o corpo se dissolve e a alma recorda sua verdadeira natureza. Esse espaço é o coração. Não o órgão físico que pulsa no peito, mas o templo sagrado da consciência, o ponto onde o divino e o humano se tocam. O coração é o verdadeiro portal entre mundos. Ele é a ponte entre a matéria e o espírito, entre o visível e o invisível, entre o eu limitado e o eu eterno. Desde o início, a humanidade foi ensinada a pensar, não a sentir. O intelecto se tornou o governante da existência, e o coração foi silenciado, reduzido à fragilidade das emoções humanas. Mas o coração espiritual não é frágil. Ele é a força mais poderosa do universo. Quando você o ativa, ele se torna um campo eletromagnético tão intenso que literalmente reconfigura a realidade ao redor. O coração é a antena que conecta a centelha individual à mente cósmica. Os antigos sabiam disso. Chamavam o coração de sol interno, o ponto onde habita o espírito. É através dele que a alma ouve o chamado da fonte e sente o fluxo da criação. Quando o coração está fechado, você vive em um mundo fragmentado, feito de medo, carência e controle. Quando o coração se abre, você entra em sintonia com a unidade e o universo começa a responder com precisão cirúrgica à sua vibração. O coração não fala em palavras, mas em frequências. Ele traduz a verdade em sensações, o arrepio que te faz parar, a paz que surge sem motivo, o impulso suave de agir ou permanecer em silêncio. Cada batida é uma mensagem da criação dizendo: você ainda está conectado. Mesmo quando a mente duvida, o coração lembra. Ele é o guardião do fio que te une ao todo. Mas abrir o coração não é um ato romântico, é um ato de coragem. Requer olhar para dentro e permitir que as dores reprimidas venham à tona. Requer aceitar o passado, não com resignação, mas com amor. O coração é o único lugar onde a cura é real, porque é nele que o divino toca a ferida e a transforma em sabedoria. A mente analisa, o coração integra, a mente julga, o coração compreende, a mente separa, o coração une. Quando o coração desperta, você começa a sentir a presença divina em tudo, nas pessoas, nas situações, até nas dificuldades. Você passa a perceber que não há coincidências, apenas sincronias.
que os encontros são reencontros e que cada despedida é apenas uma mudança de forma. O coração sabe que nada se perde, apenas se transforma. Ele vive no tempo do eterno agora, onde tudo está acontecendo simultaneamente. A ciência já começa a reconhecer o poder do coração. Ele possui um campo magnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro e envia mais sinais ao corpo do que recebe. Isso significa que o coração não apenas sente, ele pensa, orienta, cria. O coração é o verdadeiro cérebro da alma. Quando você pensa com ele, suas decisões se alinham com a inteligência universal. Entrar no coração é como atravessar um portal dourado. Do lado de fora, existe a confusão e o ruído da mente. Do lado de dentro, há silêncio, paz e uma presença viva que observa tudo com amor incondicional. Quando você habita esse espaço, o medo não pode te alcançar, porque o medo só vive na ilusão da separação. O coração sabe que nada pode ser perdido, porque tudo é expressão da mesma luz. O portal do coração é ativado pela entrega. Não há técnica complexa, apenas um gesto: confiar. Confiar que a vida sabe o caminho, que o amor é mais inteligente que o controle, que o universo não erra de endereço. Quando você confia, o coração se abre, e quando ele se abre, a realidade muda. As pessoas certas aparecem, as portas se abrem, e a jornada começa a fluir com uma harmonia quase sobrenatural. Nesse estado, o coração se torna o centro do universo, e de certa forma, ele é. A cada batida, ele envia ao campo quântico a vibração do que você acredita ser. Por isso, quando você vibra amor, a realidade responde com milagres. Quando vibra medo, o universo apenas te mostra o que precisa ser curado. Tudo o que você vive é um reflexo da frequência do seu coração. O segredo não é pedir mais amor, é ser o amor. O coração é o ponto onde o Criador se lembra de si mesmo através de você. É nele que o infinito respira dentro do finito. Quando você entra nesse espaço, não há fronteira entre você e Deus, porque você se torna o próprio canal por onde o divino se manifesta. Feche os olhos, sinta seu peito, há uma luz ali, não imaginada, mas real. Ela pulsa, silenciosa, antiga como as estrelas. Essa é a centelha que atravessou eras, mundos, galáxias, apenas para estar aqui, agora, lembrando quem você é. Você não está tentando abrir o coração. Você está apenas removendo o que o fechou. E quando o coração se abre, o universo inteiro passa a respirar através de você. Capítulo 5. O Código Dourado das Emoções Elevadas. As emoções não são fraquezas humanas, são chaves cósmicas. Cada emoção é uma vibração que sintoniza sua consciência com um campo diferente do universo. O medo, por exemplo, te ancora nas dimensões densas da sobrevivência. O amor, por outro lado, te eleva às frequências da criação consciente. A maioria das pessoas vive prisioneira das emoções inferiores, sem perceber que o coração é uma antena viva e que, ao mudar a emoção, muda-se a realidade. O que os mestres chamavam de iluminação é, na verdade, o domínio vibracional das emoções. O universo responde à emoção com a mesma precisão com que a física responde à gravidade. Tudo é vibração, e a emoção é a força que molda o campo quântico. Pensamentos apenas direcionam, mas é a emoção que dá forma, que cria densidade, que imprime o desejo no tecido do real. É por isso que muitos afirmam: pensei positivo, mas nada mudou. Pensar é apenas o primeiro passo. Sentir é o portal. Quando o pensamento e a emoção se alinham, o universo obedece. O código dourado é a frequência da coerência, o ponto onde o coração, a mente e a alma vibram em harmonia. Quando você entra nesse estado, tudo ao seu redor se ajusta, situações se resolvem, pessoas aparecem, milagres acontecem.
Isso não é mágica, é ciência espiritual. Cada emoção elevada, como gratidão, compaixão, perdão, amor, possui uma assinatura energética que ressoa com a vibração da fonte. Quando você vibra nelas, volta a falar a língua do Criador. Mas para acessar o código dourado, é preciso antes purificar o campo. A raiva, a tristeza, o medo e a culpa não são inimigos. São sinais de desalinhamento. São emoções pedindo para serem ouvidas, integradas, compreendidas. A cura não está em reprimir, mas em transmutar. A energia do medo, quando aceita, se transforma em coragem, a da dor em sabedoria, a da culpa em perdão. O ouro espiritual não nasce da fuga, mas da alquimia. O coração humano é um transmutador quântico. Ele transforma dor em compaixão, perda em entendimento, escuridão em luz. Quando você ama o que antes rejeitava, o universo muda à sua volta, porque você muda por dentro. O campo quântico apenas reflete o estado interno. Essa é a verdadeira magia. Não manipular o mundo, mas vibrar tão alto que o mundo se reorganiza sozinho. As emoções elevadas são códigos, e cada uma delas abre uma porta. A gratidão te conecta à abundância, porque ela diz ao universo: já tenho o que busco. O perdão dissolve o karma, porque ele corta o fio que prende duas consciências na dor. A compaixão expande o campo, porque ela reconhece o divino no outro. O amor é o código mestre, a frequência onde tudo se alinha, tudo se cura, tudo se revela. O código dourado vibra acima da dualidade. Nele não existe certo ou errado, apenas aprendizado. Quando você vibra nessa frequência, o passado deixa de te ferir e o futuro deixa de te preocupar, porque você habita o agora sagrado, o ponto onde o tempo se curva diante da consciência. É possível sentir esse código. Ele não é teórico. Quando você fecha os olhos e sente o coração se expandir, há um calor, uma leveza, uma presença viva. É o campo quântico respondendo à sua vibração. Cada respiração nessa frequência é uma prece silenciosa. Cada emoção elevada é uma ordem enviada ao universo. Você não precisa lutar para manifestar, apenas se alinhar. A realidade não é conquistada, é permitida. O Criador não está lá fora, observando. Ele vibra dentro, sentindo através de você. As emoções elevadas são a senha secreta do cosmos. Cada uma delas acende um filamento de luz no DNA espiritual, despertando memórias adormecidas e habilidades esquecidas. É como se o universo tivesse deixado um código oculto no coração humano, esperando que o amor fosse a senha para ativá-lo. O código dourado é a lembrança de que sentir é criar. E quanto mais puro for o sentimento, mais rápido a criação se manifesta. Não porque o universo te recompensa, mas porque você se torna a própria vibração do todo. No final, tudo o que buscamos é sentir novamente o que sempre fomos: amor em movimento. O código dourado não é algo a ser aprendido, mas algo a ser lembrado. E quando você o ativa, cada batida do seu coração se torna o som do universo te dizendo: você voltou para casa. Capítulo 6. O tempo, a frequência e a linha de manifestação. O tempo não é uma linha reta, é uma melodia. Cada instante vibra em uma frequência específica, e o que você chama de futuro já existe, esperando que sua vibração se alinhe à sua sinfonia. A mente humana, limitada pela percepção linear, acredita que o tempo se move como uma estrada, passado, presente e futuro. Mas, na verdade, o tempo é um campo multidimensional de possibilidades coexistindo simultaneamente. O que muda não é o tempo, mas o observador. A realidade se comporta como ondas em um oceano quântico. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção cria uma nova vibração,
E essa vibração te posiciona em uma linha de manifestação diferente. Não há um futuro fixo. Há infinitos futuros potenciais, cada um correspondendo à frequência em que você está agora. É por isso que as mudanças profundas na vida não vêm do esforço físico, mas do realinhamento vibracional. Você não precisa correr atrás do futuro, precisa se tornar compatível com ele. O segredo dos manifestadores conscientes não está em criar algo novo, mas em sintonizar-se com o que já existe em outra frequência. O tempo é apenas a distância vibracional entre quem você é e o que deseja. E essa distância se encurta não com pressa, mas com coerência. Quando sua mente, coração e alma vibram em harmonia, o tempo se dobra. O impossível acontece. O milagre se torna natural. O tempo é um espelho da consciência. Quando você está em desarmonia, o tempo parece lento e pesado. Quando está em fluxo, ele se expande e acelera. Todos já sentiram isso. Os minutos que parecem horas durante a dor e as horas que passam em segundos quando você está em êxtase. Isso acontece porque o tempo responde à frequência do seu estado de ser. Cada emoção altera a densidade do tempo. A culpa e o medo o tornam viscoso, repetitivo, o famoso loop da estagnação. A alegria, a gratidão e o amor o tornam fluido e criativo. A aceleração espiritual nada mais é do que a libertação das vibrações densas que distorcem o fluxo temporal. Quando você perdoa, quando solta, quando confia, você literalmente muda de linha de tempo. Imagine o universo como uma teia dourada infinita. Cada fio representa uma versão diferente da sua vida, vibrando em uma frequência específica. A cada decisão, você se move de um fio a outro, muitas vezes sem perceber. O que você pensa ser mudança é apenas um salto vibracional. Você nunca está preso, apenas sintonizado. E tudo o que precisa para mudar é ajustar a frequência. O tempo linear foi criado como ferramenta de aprendizado. Ele permite que a consciência experimente causa e efeito, planta e colheita, ação e consequência. Mas o despertar revela que o tempo é uma ilusão pedagógica, um quadro onde o artista aprende sobre si mesmo. Quando você percebe isso, começa a agir não a partir do medo do futuro, mas da certeza do agora. O presente é o único ponto de poder que existe, porque é nele que todas as linhas de tempo convergem. O tempo obedece à vibração do observador. Se você vibra escassez, entra em um futuro onde sempre falta. Se vibra gratidão, entra em um futuro onde tudo flui. A diferença entre o milagre e o problema está apenas na frequência. Os mestres quânticos sempre ensinaram que o futuro é uma lembrança adiantada. O que você deseja já foi criado no campo, e o papel do seu coração é chamar essa realidade até você. Isso não é metáfora, é lei vibracional. Você não atrai o que quer, atrai o que é. É por isso que as orações mais poderosas não pedem, afirmam. Elas dizem, obrigada, universo, porque já está feito. Essa frase tem poder porque declara alinhamento. O universo não entende a linguagem da carência. Ele responde à vibração da certeza. Quando você sente que já é, o campo te reconhece como tal. Cada linha de tempo é uma frequência de consciência. Quando você desperta, começa a navegar entre elas com intenção. Aprende a sentir o fluxo, a confiar no ritmo, a perceber os sinais. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. Ele não te arrasta, te acompanha. Ele não te limita, te educa. E o que os antigos chamavam de milagre é apenas a manifestação natural de quem aprendeu a dançar no tempo, porque o universo não premia a pressa. Ele responde à vibração.
E quando você vibra na harmonia daquilo que deseja, o tempo se curva, o campo se abre e a criação acontece. Você não está caminhando no tempo. Você é o tempo, aprendendo a caminhar dentro de si mesmo. Capítulo 7. A arte de programar o campo com a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Essa não é apenas uma frase poética, é uma das chaves mais poderosas do universo. A palavra é a ponte entre o invisível e o visível, o meio pelo qual a consciência molda a realidade. Cada som que você emite carrega uma vibração capaz de alterar o campo quântico. A palavra é código, é geometria viva, é energia que dá forma ao pensamento e o transforma em matéria. Quando você fala, você cria. A voz humana é uma ferramenta de manifestação, porque o som é uma das forças mais fundamentais da criação. O universo nasceu de um som primordial, o Om, o Fiat Lux, o sopro que deu início à luz. Todas as tradições espirituais, de culturas e eras diferentes, reconhecem essa verdade. A vibração sonora é a origem de todas as coisas. Mas o ser humano moderno esqueceu o poder da própria voz. Fala mecanicamente, repete frases carregadas de medo, ironia e autodepreciação, sem perceber que está programando o próprio campo com essas frequências. Cada "não consigo", "nunca dá certo", "isso é difícil", é uma semente plantada no solo quântico. E o campo, que nunca julga, apenas responde: assim seja. As palavras criam formas. No plano sutil, elas se tornam ondas vibratórias que se condensam em realidades correspondentes. Falar é um ato mágico, e toda magia é, essencialmente, vibração direcionada com intenção. Quando você une emoção, atenção e palavra, o universo escuta. A arte de programar o campo começa pela consciência daquilo que você emite. A primeira lição é calar o automático, o impulso de reclamar, ironizar, dramatizar. A segunda é purificar a frequência, trocar a crítica pela gratidão, o medo pela confiança, a dúvida pela certeza. E a terceira é declarar a verdade com fé. Usar a palavra não para descrever o que vê, mas para criar o que deseja. O campo quântico não responde à mentira lógica, mas à coerência vibracional. Quando você diz, eu sou próspero, mas sente escassez, o universo percebe o desalinhamento. Mas quando você diz, eu sou próspero, e sente a vibração da prosperidade, o universo reorganiza tudo para que isso se manifeste. A palavra é o comando, a emoção é a senha, o sentimento é a assinatura. A voz humana é uma extensão do coração. Quando você fala com intenção pura, sua voz se torna luz, e essa luz penetra o campo quântico, onde tempo e espaço não existem. Palavras ditas com amor, perdão ou gratidão são registradas no tecido da criação e começam a atrair realidades equivalentes. É assim que os mestres curavam, não por milagre, mas por vibração. O universo foi construído sobre a matemática sagrada do som. Cada letra, cada sílaba é um fractal vibracional. É por isso que os mantras, as preces e as afirmações funcionam, porque são fórmulas sonoras que reprogramam o campo interno. Quando você repete, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, não está apenas dizendo palavras, está emitindo frequências que se tornam formas dentro da matriz quântica. Mas a palavra também destrói. Ela pode curar ou ferir, construir ou corromper. Toda vez que você amaldiçoa alguém, insulta a si mesmo ou espalha medo, cria dissonância no campo. E essa dissonância retorna, porque tudo o que é emitido ecoa de volta para a fonte que o originou. Você nunca fala para os outros, você fala para o universo dentro deles. A arte de programar o campo é a arte de cuidar do verbo. É entender que a fala é sagrada, que cada frase é uma oração. O silêncio
Nesse contexto, é o respiro de Deus antes da criação. E a palavra é o momento em que o divino decide se expressar. Quando você entende isso, começa a falar menos, mas com mais poder. Cada frase sua se torna uma ferramenta de cura, porque vem do coração desperto. Os mestres diziam, o que sai da sua boca se torna sua morada. E é verdade. As palavras constroem a vibração do espaço em que você vive. Por isso, bendizer é abençoar, bendizer é falar bem, e falar bem é criar bem. A palavra certa, dita no momento certo, tem poder de mover montanhas porque reconfigura o campo. Quando pronunciada com fé e coerência, ela se torna decreto. E decretar não é desejar, é afirmar o inevitável. É dizer ao universo, eu lembro quem sou. E o universo responde com a mesma linguagem, vibração. Porque quando o Criador fala através de você, tudo o que era confusão se organiza, tudo o que era sombra se dissipa, e tudo o que era impossível começa a existir. As palavras são feixes de luz. Use-as com reverência, porque a cada vez que você fala com amor, o universo inteiro se curva em silêncio para ouvir o som da criação voltando a cantar através de você. Capítulo 8. O ritual quântico da gratidão ativa. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma tecnologia espiritual. Um dos códigos mais poderosos de criação consciente já revelados ao ser humano. Quando você vibra gratidão, o campo quântico responde instantaneamente, porque essa é a frequência da abundância. A gratidão é a linguagem dos deuses, é o som da criação satisfeita consigo mesma. Ela não pede, ela reconhece, e o universo só entrega aquilo que é reconhecido. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida dizendo, quando eu tiver, serei grato, os despertores do campo quântico invertem a equação. Sou grato e por isso tenho. Essa inversão é o que abre o portal. A gratidão ativa é um estado vibracional que antecede a manifestação, um alinhamento energético que comunica ao universo que o desejo já se cumpriu. Agradecer antes é afirmar, eu confio. E confiança é o som da criação fluindo sem resistência. A vibração da gratidão reprograma o cérebro, o coração e o campo eletromagnético ao redor do corpo. Ela reduz o cortisol, amplia a coerência cardíaca e ativa o córtex pré-frontal, o centro da intuição e da visão criativa. Mas, além da biologia, a gratidão toca dimensões que a ciência ainda não nomeou. É como uma senha vibracional que atravessa o tempo e o espaço, enviando uma mensagem clara ao campo. Já é real. Praticar a gratidão ativa é acender o fogo da manifestação. Mas o segredo está na emoção verdadeira. Dizer sou grato mecanicamente não cria vibração. O campo responde à frequência sentida, não à palavra dita. É preciso sentir a gratidão pulsando como uma onda dourada que sai do coração e se expande pelo corpo, pela casa, pela vida. É nessa expansão que o universo te reconhece. O ritual quântico da gratidão não exige velas, incensos ou palavras exatas. Exige presença. Começa ao acordar, quando você escolhe agradecer antes de pensar. O simples ato de dizer mentalmente, obrigado por mais um dia, já muda a linha de tempo, porque desloca o foco da carência para a abundância. A cada respiração, o campo se reorganiza para refletir essa vibração. A gratidão é o antídoto da escassez. O medo diz, e se faltar? A gratidão responde, já transborda. E é nesse instante que a energia muda. Ser grato é abrir o coração para o fluxo infinito da vida. Nada é pequeno demais para ser celebrado. Um copo d'água, um sorriso, um raio de sol. O universo se move por ressonância. Quando você celebra o pouco, ele entende que está pronto para o muito. É por isso que a abundância corre para quem agradece e foge de quem reclama.
A vibração da queixa bloqueia o fluxo. A da gratidão o acelera. Os antigos sábios sabiam disso. Suas orações não eram pedidos, eram celebrações. Eles dançavam antes da chuva, porque sabiam que o movimento de gratidão criava a própria chuva. Eles agradeciam pela colheita antes da semente brotar, porque o campo responde não ao tempo humano, mas à vibração divina. Quando você entra nesse estado, começa a ver o invisível. Cada desafio se torna uma oportunidade de despertar. Cada dor, um professor. Cada atraso, uma preparação. É assim que o universo molda criadores, através da gratidão. Pois quem é grato, mesmo no escuro, já entendeu o propósito da luz. A gratidão ativa também é uma ferramenta de cura. Ela desprograma as memórias de falta que vivem no corpo. Quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, está literalmente reescrevendo o passado e o futuro. Está dizendo às suas células: nós já vencemos. E o corpo, obediente ao campo, começa a se alinhar com essa verdade. É a alquimia da fé em movimento. O segredo é constância. Gratidão não é um evento, é um estado de ser. Não se trata de listar bênçãos, mas de se tornar bênção. A prática diária cria uma nova assinatura vibracional. E quando isso acontece, você deixa de atrair coisas boas para simplesmente se tornar um ímã natural da abundância. O ritual quântico pode ser feito de forma simples. Ao amanhecer, feche os olhos, toque o peito e diga: sou grato pelo que sou, pelo que tenho e pelo que está a caminho. Visualize uma luz dourada saindo do coração e se expandindo pelo ambiente. Sinta o calor da presença divina em volta. Essa sensação é o campo respondendo. Quando a gratidão se torna o seu estado natural, o universo inteiro se reorganiza para te servir. As coincidências se multiplicam. As portas se abrem. O improvável se torna inevitável. A gratidão é o som do Criador, reconhecendo a si mesmo através de você. E quando esse som vibra forte o bastante, ele ecoa pelo cosmos e volta multiplicado em bênçãos. Não porque você pediu, mas porque você lembrou quem é. Aquele que não espera, apenas agradece e cria. Capítulo 9. A nova identidade vibracional. A transformação verdadeira não acontece quando você muda o que faz, mas quando muda quem é. Toda manifestação, cura ou milagre começa na identidade vibracional, a frequência com que você se reconhece dentro do universo. Você não atrai o que deseja, atrai o que acredita ser. Essa é a base do campo quântico. O espelho responde à imagem interior, não ao desejo mental. Desde o nascimento, o ser humano é moldado por identidades impostas. O nome, a cultura, a profissão, a dor, os papéis sociais. Mas por trás de todas essas máscaras, existe um ponto de consciência pura, silenciosa e eterna. É ali que habita o verdadeiro eu, o observador imutável. Quando você desperta para essa verdade, algo muda para sempre. O mundo continua o mesmo, mas você passa a vibrar em outra frequência. E, de repente, o que antes parecia impossível se torna natural. A nova identidade vibracional não é um personagem, é um estado de ser. Não depende de títulos, status ou aprovação externa. É o retorno à origem, ao som primordial do eu sou. Quando você afirma eu sou, seguido de qualquer palavra, está ativando uma programação no campo quântico. Dizer eu sou amor, eu sou luz, eu sou abundância, não é autoajuda, é comando criacional. A consciência responde à identidade que você escolhe encarnar. A vibração da identidade antiga é densa, baseada no medo e na sobrevivência. Ela diz: eu preciso me tornar algo. A nova vibração é leve e expansiva. Ela diz:
Eu já sou. E quando você vibra, eu já sou, o universo reorganiza cada partícula ao seu redor para confirmar essa verdade. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro, busca novos resultados mantendo a mesma vibração. É como tentar ver outro reflexo sem mudar o rosto. A mudança real começa no invisível. Quando você altera sua vibração, muda sua assinatura energética, e essa assinatura reescreve os padrões de realidade. A nova identidade vibracional não nega o passado, ela o ressignifica. Tudo o que antes parecia dor, fracasso ou perda se torna matéria-prima para o despertar. Cada ferida, quando iluminada, se transforma em poder. O trauma curado vira sabedoria. A sombra aceita se converte em força criadora. É assim que o velho eu morre, não com luta, mas com amor. A identidade quântica é autossustentável. Ela não precisa provar nada, porque já vibra plenitude. O que você busca começa a te buscar quando você assume essa vibração. A vida deixa de ser uma corrida e se torna uma dança entre vibrações compatíveis. É por isso que os mestres andavam em paz. Eles sabiam que não havia o que conquistar, apenas o que lembrar. Para assumir a nova identidade vibracional, é preciso 3 chaves: consciência, coerência e constância. Consciência para perceber os velhos papéis que você ainda interpreta. Coerência para alinhar pensamento, emoção e ação à nova frequência. Constância para manter essa vibração até que ela se torne natural, sem esforço. O campo não se convence por palavras, mas por vibração. Ele reconhece a verdade. Quando você diz, eu sou amor e sente amor, o campo te coloca em cenários onde o amor se manifesta. Mas se você diz, eu sou luz e carrega culpa, o campo responde à culpa, não à frase. O segredo está na coerência vibracional entre o que você diz, sente e faz. A nova identidade não se constrói, se revela. Ela sempre esteve aí, oculta sob camadas de crenças e condicionamentos. É o retorno à consciência original, a centelha divina que observa tudo com neutralidade e compaixão. Quando você acessa esse estado, o fazer se dissolve e o ser assume o controle. Você age inspirado, fala com sabedoria, cria com fluidez. E então, o mundo começa a te refletir de volta a nova versão de si. Pessoas diferentes surgem, oportunidades inesperadas aparecem, e a sincronicidade se torna constante. Isso não é sorte, é ressonância. Você entrou em outra faixa de realidade. A vida é um espelho quântico, e agora o reflexo mudou. A identidade vibracional é uma escolha diária. A cada manhã, você desperta com a oportunidade de lembrar quem é, não o nome, o corpo, o passado, mas o som que vibra antes de tudo isso. O som que cria mundos, cura feridas e move montanhas. O som do eu sou. Quando você vive a partir desse estado, não há mais medo, porque o medo é uma ilusão de quem esqueceu o poder que tem. Você percebe que não é um ser humano tentando ser espiritual, é o espírito experimentando o ser humano. E nessa lembrança, a vida deixa de ser luta e se torna revelação. Essa é a nova identidade vibracional. Não um papel a ser desempenhado, mas uma frequência a ser sustentada. A frequência do Criador que despertou para si mesmo dentro de você. Capítulo 10. O retorno ao campo unificado. Tudo o que começa com a separação termina com a lembrança da unidade. Esse é o ciclo eterno do universo. O despertar que transforma a busca em retorno. Depois de tantas jornadas interiores, o ser finalmente entende que nunca esteve separado do todo. Ele era a própria fonte, apenas sonhando ser fragmento. O retorno ao campo unificado é o reencontro com essa verdade. O eu e o todo são a mesma consciência, vibrando em diferentes frequências de experiência.
O campo unificado é a matriz original da criação. É o oceano de energia onde todas as formas nascem, vivem e se dissolvem novamente. Cada pensamento, emoção e partícula de luz está imersa nesse campo. É nele que os mundos são sonhados, que as almas se encontram, que a matéria aprende a vibrar. É o lugar onde o tempo se curva, o espaço se dissolve e apenas a vibração da vida permanece. Quando você desperta para essa percepção, algo silencioso acontece. A mente cessa, o coração expande e a consciência volta para casa. Durante eras, a humanidade acreditou estar sozinha, desconectada, perdida, pequena. Essa ilusão criou o medo, a culpa e a necessidade de controle. Mas a verdade sempre esteve vibrando em cada átomo. Nada pode existir fora da fonte. Até a sombra é feita de luz condensada. Até a dor é amor esquecido. Tudo o que você teme é apenas uma parte de você pedindo para ser reconhecida. O campo unificado não exclui nada. Ele abraça tudo. Retornar a ele é o ponto máximo da expansão espiritual. É quando o eu deixa de ser personagem e se torna observador, e o observador se dissolve no oceano do ser. Nesse instante, o Criador e a criação se tornam um só pulsar. Não há mais pedir, nem buscar, nem duvidar. Há apenas o fluir. Você não tenta mais manifestar, você é a manifestação. Não tenta mais curar, você é a própria cura. A vibração do campo unificado é o amor em sua forma mais pura. Não o amor romântico ou emocional, mas o amor que sustenta galáxias, que equilibra sistemas solares, que dá ritmo às marés e sentido à vida. É a energia que une o visível e o invisível, o micro e o macro, o início e o fim. Tudo está conectado por essa teia de luz consciente. Quando você se sintoniza a ela, cada gesto seu se torna uma oração, cada respiração um ato criador. O retorno a esse campo acontece em silêncio, quando você para de buscar respostas e começa a ouvir o que o universo já está dizendo. É um estado de presença tão profunda que o tempo parece se dissolver. Você olha para o mundo e percebe que tudo vibra em sincronia com seu coração. As árvores respiram com você, o vento sussurra seu nome, as estrelas piscam em reconhecimento. Você não está observando o universo, você é o universo se observando. Viver a partir do campo unificado é entender que não há fora. Tudo o que acontece é reflexo do que vibra dentro. Cada pessoa que cruza o seu caminho é um aspecto seu. Cada experiência é um espelho da consciência coletiva. Quando alguém te fere, é a sua dor pedindo cura. Quando alguém te ama, é o seu amor retornando multiplicado. O mundo se torna um holograma do seu estado interno. No campo unificado, não há competição, apenas colaboração vibracional. Você não precisa mais vencer ninguém, apenas se alinhar à sua própria frequência. A harmonia se torna natural, porque o ego perde o domínio. O eu quero dá lugar ao eu permito. E nesse permitir, o impossível se torna cotidiano. A vida começa a te servir como um reflexo perfeito do amor que você é. A mente tenta entender o campo, mas ele não pode ser compreendido, apenas sentido. É como tentar descrever o oceano com uma gota. Só mergulhando se entende a profundidade. Por isso, o retorno não é um aprendizado, é uma lembrança. Não há nada novo a ser conquistado, há apenas o esquecimento a ser desfeito. Quando você relaxa no agora, o campo se revela. E então, algo grandioso acontece. O Criador desperta dentro da criação. Você sente que tudo é extensão do seu ser. O som, o silêncio, o brilho do sol, as lágrimas, o amor, a morte, o renascimento. Nada mais é separado, tudo é sagrado. O medo desaparece porque não há mais outro. Só há o um.
pulsando em bilhões de formas, experimentando a si mesmo infinitamente. O campo unificado é a consciência do todo. É a lembrança de que você nunca foi pequeno, nunca esteve só, nunca perdeu nada. Você é a centelha e o fogo, o viajante e o caminho, o buscador e o encontrado. E agora que o ciclo se completa, o Criador repousa dentro de si, finalmente em paz, sabendo que o amor nunca deixou de ser a verdade mais alta. Porque, no fim, o retorno ao campo unificado não é o fim da jornada, é o início da eternidade consciente. É o momento em que você deixa de procurar Deus e percebe, Ele sempre foi você. Epílogo. O despertar do universo dentro de você. O silêncio que vem depois do despertar não é vazio, é plenitude. É o som do universo respirando em uníssono com o seu coração. Quando a jornada termina, não há fogos de artifício nem revelações externas. Há uma calma doce, quase familiar, como o reencontro com um lar que sempre esteve dentro de você. O que antes parecia distante, o divino, o infinito, o impossível, agora pulsa nas suas veias. Você percebe que o mistério que buscava compreender sempre foi o próprio observador, o universo experimentando a si mesmo através da sua consciência. A cada inspiração, uma galáxia se expande dentro do seu peito. A cada pensamento puro, uma estrela nasce no campo. O Criador e a criação se fundem em um único movimento, o amor. E é nesse amor que você compreende o sentido de toda dor, toda busca, toda espera. Tudo foi parte do despertar. Cada lágrima foi uma oração disfarçada. Cada queda, um empurrão da vida dizendo: lembre-se de quem você é. Você não é o corpo, nem o nome, nem a história. É a consciência que habita tudo isso. E quando esse reconhecimento se torna constante, a dualidade perde o controle. O bem e o mal se dissolvem no mesmo oceano de sabedoria. A luz não vence a escuridão. Ela apenas revela que nunca houve separação. O jogo cessa quando o jogador acorda. E o despertar é esse instante eterno em que o eu sou se reconhece como tudo o que existe. Agora, o que resta é o viver consciente, caminhar pela terra com os olhos de quem vê Deus em tudo, falar com ternura, criar com intenção, amar com presença, porque cada gesto seu é uma extensão do todo. Você é o templo e o sacerdote, o cântico e o silêncio. E quanto mais vive com essa percepção, mais o mundo à sua volta se transforma em reflexo dessa consciência desperta. O universo não muda quando você desperta. Você é quem muda, e isso basta para que o universo te responda. A vida não é mais uma estrada que leva a um destino, mas um espelho fluido onde o infinito se contempla. Você entende, enfim, que não há mais o que procurar. Há apenas o que ser. E ser é o maior milagre. Porque aquele que descobre sua identidade cósmica não se eleva acima do mundo. Ele se torna o próprio mundo, em harmonia. E quando o coração vibra nessa frequência, o universo inteiro se curva em reverência silenciosa, reconhecendo o retorno do Criador à sua própria consciência. Você despertou. E agora, o universo desperta com você.